De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito do Janeiro Branco, aqui na companhia da Josiane, psicóloga do CAPS. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, obrigada Luciano, obrigada educadora por esse espaço, de falar de saúde mental, falar do Janeiro Branco. Bom, vamos explicar um pouquinho, A gente tem essa ligação atualmente, de cores com os meses, para se fazer sensibilizações a respeito da saúde, e com o Janeiro Branco não é diferente. O Janeiro Branco ele vem aí desde 2014, pontuando mais aí a importância da saúde mental, de que ela fique em evidência, que se prepare para o ano, Eu acho que é justamente isso, quando a gente começa o ano novo, a gente começa com muitos sonhos, muitos projetos, Então é hora também de pensar na saúde mental. Porque muitas vezes a gente coloca vários outros projetos na nossa vida e o autocuidado às vezes fica num segundo momento. E aí a gente cai numa questão que é consenso hoje, que é o grande problema do século é a saúde mental. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem um preconceito enorme em lidar com o tema. Uma das grandes dificuldades que a gente associa a isso é pela própria história da saúde mental mesmo, De uma luta aí de antimanicomial, O que é o louco, a gente traz isso muito em evidência. E hoje não é mais, E precisa ser desmistificado. A saúde mental, ela precisa de ficar em vários debates, Então, o preconceito, eu acho que ainda está muito associado a esse modelo muito anterior que a gente tinha de saúde mental, De excluir, De separar aquilo que é diferente. E hoje a gente fala de diversidade, Em todos os sentidos. Então, a saúde mental também precisa passar por esse processo também, De conscientização, de valorização. E aí, quando você coloca, a luta antimanicomial, a gente teve uma evolução, mudou bem o panorama, mas ainda não na velocidade que se pretendia, Ainda tem uma jornada longa ainda para se caminhar. Tem, e ainda está muito associado a uma questão cultural, De como a gente enxerga isso, Ainda está pelos próprios modelos, Muitas vezes de tratamento, como as pessoas procuram a saúde mental, os recursos sempre como uma questão só do tratamento, do medicamento, E a saúde mental precisa de extrapolar isso, precisa de ir para um outro contexto, que é a questão do dia a dia, onde a gente pode promover saúde mental. A gente não precisa só de pensar na questão do adoecimento, A saúde mental é diferente do adoecimento mental. Então, acho que essa é a principal proposta, mesmo do Janeiro Branco. Mas também vai um pouquinho no pensamento do brasileiro, Que a gente discute pouco saúde e a gente fala muito mais de doença. A rotina do país é tratar doença, no sentido de se faz pouco preventivo, se medica muito, e se procura quando os quadros já estão associados. Isso eu não falo nem só de saúde mental, O pessoal vai ao médico quando dói. Isso. A gente vê sempre essa busca, A pessoa demora para pensar no que está iniciando, Então, quando ela procura uma ajuda, ela muitas das vezes já está numa situação mais delicada. Não só na saúde mental, como você mesmo mencionou, mas de uma maneira geral. Então, por que esse autocuidado? De novo, a gente cai nessa questão, Autocuidado, eu preciso de começar a olhar para mim e olhar para os que eu sinto, mas no início, Procurar uma ajuda de especialista mais no início, para que isso não se torne algo mais acentuado, que isso não se torne algo mais difícil, porque depois o tratamento ele é tanto mais longo para a pessoa quanto para os próprios instituições de saúde, Se torna alguma coisa mais espaçado o retorno a uma qualidade, retorno mesmo para uma vida mais estável. E aí a gente cai nessa questão, Se investe pouco no preventivo, se gasta muito depois com cuidado direto. Sim, A gente acaba, às vezes, focando sempre no que está maior. Então, os investimentos, hoje a gente já tem uma proposta de investimento maior, Assim, tem um pouco mais de olhar, mas mesmo assim, ainda se direciona muito por uma questão que está mais emergencial, Porque é uma questão até mesmo cultural, isso não é só uma questão local. Mas hoje a gente pensa em projetos muito de mais lá
do meio para o fim, né? Porque a questão mesmo de parar para estudos, né? Quais são os estudos? Quando a gente para pesquisar, a gente acha poucos recursos pedagógicos em questões mais iniciantes. A gente se acha mais intervenções para médio e situações mais pontuais, mais agravadas. Então, isso também a gente percebe isso mesmo nos contextos, né? Como que os profissionais também vão se qualificando, pensando com esse olhar um pouco mais do início, sempre aqui do médio para o mais acentuado. Perfeito. Até porque a situação mais agravada, ela é um conjunto de fatores que levou tempo para chegar na situação. Então, você não consegue reverter do dia para a noite. Você vai levar, no mínimo, o tempo que isso levou para se estabelecer para mais. Sim, né? São vários fatores, né? Um contexto familiar, um contexto social, né? Um contexto de carreira, né? Se a gente pensar numa pessoa aí já com uma idade de 30, 40 anos, quando ela vem procurar um atendimento, como que ela trouxe toda essa história anterior? Né? Ela não chegou... Existem casos, né, de mais pontuais, talvez pode ser situações de estresse mais traumáticos, né? Então, talvez um adoecimento em decorrência de uma situação agravante, mas normalmente por uma história, né? Uma sobrepeso, uma sobrecarga, né? De trabalho, estudos ou de contextos familiares, e que isso vai se passando e não vai se parando para rever esse contexto. A gente falava aqui no intervalo a respeito disso e o André coloca essa questão, não é? Que agora passa a ser regra dentro do ambiente de trabalho, tratar do tema, né? Ele coloca, né, que é bacana a iniciativa, mas fica em dúvida, né, como é que isso vai rolar na prática. Vamos precisar estudar e programar, entender um pouquinho melhor esse projeto, né? Mas a importância dos ambientes de trabalho, começar a valorizar, né, a saúde mental. A gente cai tanto numa rotina de cumprir, de executar, né, e se para pouco para poder pensar como a pessoa está ali naquele ambiente, né? Ela vai trazer a história dela de vida, né? É preciso saber também distanciar o que é do meu contexto lá fora do que é do meu contexto aqui dentro do ambiente de trabalho. Mas como essas pessoas podem promover, né? Em alguns espaços de empresa, é um cuidado com o cuidado do outro, né? Quando a gente fala de espaços aí de saúde, espaços educacionais, a gente está muito ligado ao próximo, né? Não que outras empresas não tenham isso, mas fica um pouco mais... Então, esse processo de cuidar, né, do próximo, ele também traz uma série de dificuldades e limitações, né? E até mesmo um adoecimento. Então, vamos ver como que as empresas vão começar a se debater. Acredito que vai surgir ainda bastante momentos aí de congressos, de formações, para poder conseguir explicar o que é promover essa saúde mental, né? Um espaço mais acolhedor, com certeza, né? E é bem isso, né? Vai depender do perfil de cada empresa. Sim. Empresas já mais focadas por uma questão mais comercial, né? É um perfil onde se cobra muito, né? É um outro tipo de cobrança do que a cobrança do cuidar, né? Mas uma questão de vendas, né? Como que essa pressão, questão de metas, né? Como que essas pessoas estão lidando com isso hoje? Quando você olha para os atendimentos, né? Para os consultórios, como isso chega, né, de uma forma muito, né, produção, né, e se pensa pouco no autocuidado do funcionário. E se esses funcionários vão adoecendo, vão tendo essas dificuldades, como as empresas vão lidar com isso no dia a dia. E, de fato, né, a gente fica imaginando isso, né? Olha, porque você cria uma legislação para tratar sobre o tema, mas é lógico que isso vai ter que amadurecer. Sim. E, querendo ou não, tem empresas que já têm dados internos a respeito disso, né? Quanto eu tive de afastamento ligado a isso, né? Então, também isso ajuda a refletir. Sim, são esses dados que o próprio RH, né, vai conseguir fomentar aí para os contextos de gestão dentro das empresas, né? Quais são os principais adoecimentos, né? Mas quando a gente pensa um pouquinho mais amplo, né, a gente comentando isso até no intervalo, né, de outros adoecimentos que podem estar também acarretados ao processo da saúde mental, né?
questão de diabetes, questão de hipertensão, né, questões musculares, como a gente para cuidar disso, como a gente cuida da nossa vida, que está levando a desencadear outras patologias que diz do autocuidado. Se falava muito no ambiente de trabalho, e é o que a Elaine coloca aqui, né, a questão do burnout, né? É um dos temas que eu acho que vai entrar nesses debates internos, não é? Sim, vai ser, eu acho que um dos grandes debates para 2025, até mesmo pela aprovação, né, do projeto, mas o burnout, né, como lidar com isso, como tem pessoas que estão adoecendo com isso, como promover esses ambientes de trabalho mais saudáveis. E se a gente pensa em burnout, né, para quem não entende o termo, o que seria? É um adoecimento em decorrência do contexto de trabalho, né? Ele vem ligado aí, direcionado totalmente para o ambiente de trabalho. É difícil a gente falar que um fator só adoeceu, né? São fatores diversos, um conjunto, mas que naquele momento do adoecimento, quando você faz a avaliação, a questão trabalhista ela está mais presente. Na queixa, no diálogo, nos próprios sintomas, né? Então, o burnout ele aparece, ele é justamente isso, esse adoecimento. Mas sempre chega pessoas também falando, o burnout. Quando você olha para o contexto, tem um contexto, uma rotina de vida que está precisando ser olhada diferente, né? É o que a gente comentou também de questão, entrei de férias, né? Como que eu lido com isso? As férias, ela precisa de ser esse distanciamento do trabalho, né? Que a pessoa consiga se distanciar dentro daquilo que é possível. Nem sempre a gente vai conseguir se distanciar totalmente, porque às vezes depende de cargos que lidera, né? Precisa de um respaldo, precisa de uma informação até para o funcionamento da empresa. Mas ali o tempo todo você está disponível mesmo nas férias, isso não é tão saudável, né? Pode trazer sérios prejuízos. E hoje a tecnologia, de certa forma, tem feito esse papel ruim? Tem feito esse papel ruim, né? Eu acho que a grande questão são os WhatsApps, né? As redes sociais, né? Daí as diversas. E é muito fácil você mandar mensagem, é muito fácil você pedir algo, é muito fácil você cobrar, né? Então, vai muito da pessoa também conseguir se policiar diante disso e colocar algumas situações. Olha, eu trabalho determinado horário, isso eu consigo responder. Pode ser até que você receba mensagens, você consiga responder. Ok, então amanhã a gente dá sequência a essa situação. Algumas coisas você precisa de intervir na hora, lógico, né? Mas aprender a se policiar mesmo, né? A cada funcionário, cada colaborador e os ambientes de trabalho também. Exato. Construção de rotina saudável, é o que o Kleber coloca aqui, né? Como debater isso com a empresa, sendo que muitas vezes a gente ainda tem essa visão do preconceito com a saúde mental? Eu acho que a primeira questão, sem dúvida, é discutir saúde mental dentro dos ambientes de trabalho, né? Quando a gente vai para esses ambientes e coloca isso, nem todas as empresas vão ter um RH, que vai ter uma psicóloga, que vai ter um assistente social, que vai ter um médico disponível para poder fazer isso. Mas existe a possibilidade das parcerias, né? Muitas das vezes também a Secretaria da Saúde, né? O CAPS já foi chamado em algumas situações, principalmente Setembro Amarelo, para falar sobre saúde mental, né? E as prevenções da saúde mental em si. Então, esses são recursos muito bons, né? Então, conversar com os próprios RH também, né? Pedindo possibilidades de espaço para fala, pedindo espaços de dinâmicas, né? Reuniões de equipe. Eu gosto muito do contexto de reunião de equipe. A equipe é pequena, não consegue parar. Então vamos começar meia hora antes ou ficar meia hora depois. A empresa, né, achar um meio termo e os colaboradores para que isso consiga acontecer, essas discussões. Mas o espaço, acho que o primeiro ponto é realmente dentro dessa rotina de mudança, a discussão. Quando a gente discute, a gente diminui muito o preconceito. E também aqui a Júlia colocando uma outra questão que é o desconhecimento de causa, né? Porque a gente fala do preconceito de não se falar, mas às vezes também se fala de maneira equivocada, né? Tipo, pessoas que não têm o aparato falando sobre, isso também é um problema. Um grande problema, né? Dependendo de como você vai abordar isso dentro de uma roda de conversa, que é uma questão muito, muito simples para a maioria,
é delicado também, porque pode emergir situações ali que você precisa de conseguir contornar. Se não é um profissional que consiga lidar com a situação e consiga acolher a pessoa, porque além de acolher a pessoa, você às vezes tem que acolher o grupo, né, numa determinada situação. Então, a importância de ter profissionais qualificados, né, com formações para poder exercer esses espaços de troca, de conhecimento, né? As rodas de conversas, elas podem ser muito simples, né, de uma maneira de se montar, né? Preciso de um grande evento, de uma grande momento. Não, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito prática e simples, e isso é possível. Então, que tenha pessoas também com condições para lidar, explicar de uma determinada situação. Fábio, colocando também uma questão interessante, né, hoje, que é o volume hoje da questão medicamentosa, né, e de se debater pouco a questão do medicamento, né, como se o medicamento fosse a única coisa ligada a tratamento de saúde mental. Eu acho que está muito associado também à questão cultural, que a gente até falou no primeiro momento, né? Que é o que é mais prático, o que é mais fácil, né? Então, é prático eu buscar um recurso, né, medicamentoso para aliviar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando por uma fase da vida. Ele é extremamente importante, a medicação, gente, sem sombra de dúvida, né? Mas ele tem que entrar num momento para te ajudar numa fase inicial que está para mais acentuado. A partir disso, a gente precisa pensar nas mudanças comportamentais, né? Aí sim, os outros recursos, né, complementares dos atendimentos, que são as psicoterapias, a terapia ocupacional, né, os projetos de socialização. Então, ele vem muito para poder auxiliar, né, nessa questão medicamentosa. E é mais acessível, o médico, é mais comum eu procurar um médico de início do que eu procurar uns outros recursos em questão de tratamento de saúde, né? Hoje se procura mais um médico do que uma psicóloga, né? Então, se eu não estou bem, precisa ser associado para uma melhor condução do tratamento da pessoa. Então, acho que vai muito por essa questão também cultural da gente medicalizar tudo, né? Exato. E também é interessante pensar na questão hoje do remedinho da moda, né? E que muitas vezes as pessoas acabam tomando sem orientação médica, né? E, infelizmente existe. A gente sabe que o acesso à receita, tudo é muito restritivo, mas, né, vira e mexe, a gente vê, minha amiga me indicou, minha amiga toma, me deu um para experimentar, e o que é um absurdo. É um grande perigo, né? Porque a dosagem que a sua amiga toma não pode não ser a mesma que você vai tomar, né? E não seja o mesmo tipo de medicação, né? Para cada situação que a pessoa está apresentando de sintoma, há um tipo de medicação. Tem alguns nomes aí que são muito comuns, né? Então, se troca-se muito, né? É bem isso que você fala, minha amiga tomou esse, foi bom, né? Ou às vezes o fulano, eu tenho um aqui, toma para essa situação. Então, é preciso de uma avaliação médica, né? É preciso de uma condução técnica mais coerente. Por quê? Porque a medicação, ela não é um medicamento que é muito comum, ele não dá para encaixar em todas as patologias e nem para todas as pessoas. Tem algumas que têm uma sensibilidade para uma determinada absorção da medicação, né? O estilo de vida que a pessoa tem, alguns pode trazer uma sonolência maior, outros pode trazer não uma agitação, mas um movimento maior para se locomover, né? Então, no dia a dia. Então, para isso precisa ser avaliado. Então, é um dos grandes perigos a automedicação. Exatamente. E justamente isso, né? Às vezes o perfil da pessoa, o sintoma não se enquadra naquela medicação e ela pode, e muitas vezes acontece, agravar o quadro. Pode agravar o quadro, né? O uso indevido, né, por longo período. Então, como que você vai ter uma ciência de quanto tempo você pode tomar essa medicação? Existe uma questão também muito delicada, que é a questão do rompimento do tratamento, que pode ainda acerbar mais ainda um sintoma que a pessoa até então estava controlado. Né? Ele para de uma vez.
Então, ou troca por conta, né? Então, isso precisa dessa orientação. O que a gente chama muito na questão da psiquiatria, da saúde mental, é um processo de desmame, né? Então, a gente tem que reduzir essa medicação aos poucos. Conversando com o médico a respeito disso. Conversar. Né, o médico, mesmo quando a pessoa chega no atendimento e ela vem discutir comigo como psicóloga, eu não sinto essa confiança. Por quê? Porque é uma conduta médica. Né? Então, sempre, olha, vamos deixar para você conversar isso com o seu médico, né? Que tal remarcar uma consulta? Qual a possibilidade que a gente pode fazer para isso? Porque ele sabe todo o funcionamento, ele tem talvez ele tem um histórico da pessoa de tratamento. Então, às vezes a pessoa está contando para você um fato específico de uma dosagem de hoje, mas já teve outras anteriores que não deu certo, então pode correr esse risco, é um grande fator delicado aí nos tratamentos. Exatamente, né? E lembrando isso, né? O medicamento ele é um fator, ele tem um período, não é? Porque muitas vezes a gente vê isso, a pessoa utilizando medicamento há décadas, né? E aí já se sabe que aquilo, né, não está tendo efetividade nenhuma. Efetividade. Por isso a reavaliação, né? Alguns medicamentos vão ser aí por longo prazo, né? Eu sempre costumo brincar nos atendimentos. Se for necessário tomar por um período maior, mas te der uma qualidade de vida melhor, que mal há nisso, né? Mas ele precisa ter essa orientação médica, para a gente saber até que ponto e se é esse mesmo a medicação que vai seguir. Beatriz colocando aqui a importância do atendimento multidisciplinar. Nossa, esse sim é um dos grandes pontos aí de saúde mental, né? Eu trabalho no serviço de CAPS, então lá para nós a questão multiprofissional é extremamente relevante, né, para os quadros do adoecimento. O que é esse tratamento multiprofissional, né? É você estar associando as demais técnicas para o tratamento. No caso, o médico com a medicação, o psiquiatra, neurologista em alguns momentos, né, faz essa associação também do tratamento em saúde mental. E aí sim, as questões de terapia, né, a psicologia, o tratamento, o acompanhamento, né, terapia ocupacional, quando a pessoa tem esse acesso. Então, orientação de uma enfermagem, né, a respeito de toda essa diversidade da saúde, né, que a enfermagem não está só ligada à medicação também, né, mas ao cuidado mais integral também do paciente. Então, a gente pensar nesses fatores, né, como usar outros recursos para essa promoção da saúde mental. Uma das coisas que a gente pode até pensar muito é a questão pedagógica, né, como a diversidade de formação, buscar recursos de informação. Isso é multiprofissional. Você procurar um pedagogo, ter esse acesso à questão de conhecimento. E, de fato, não é lógico que isso vai se adequar ao perfil e à necessidade de cada um, aos serviços oferecidos, etc. Mas é importante experimentar essas possibilidades. É extremamente necessário, né? Lógico que eu falo muito da questão da psicologia, por ser minha formação, né? Mas fazer esse cuidado, rever as suas questões de vida por meio das terapias, né? E aí, tanto a terapia ocupacional, quanto a psicologia, quanto os atendimentos de assistência social também, né, pontua e trazem isso mais à tona de cuidar de si. A Andréia, colocando a questão hoje da saúde mental em crianças, né? E colocando justamente também isso, né? A gente teve um aumento dos quadros ligados à saúde mental de uma maneira geral na sociedade, mas ela coloca aqui o que assusta é a questão de quadros cada vez mais precoces. Sim, né? Como tem sido esses ambientes que as crianças têm vivido? A gente também está falando de pais um pouco mais já adoecidos, com estresse, com sobrecarga. Então, essas crianças hoje, elas também estão nesses ambientes que está um pouco mais acentuado as questões de convivência, né? Hoje, a gente, bem difícil, bem delicado, a gente vê momentos de tranquilidade, de lazer entre as famílias, né? Os próprios espaços de moradia, né? Antes a gente tinha uma questão de um quintal mais amplo, hoje a gente vive num espaço mais reduzido. Então, dá como se fosse uma impressão que a criança tem que viver dentro desse momento de mais fechado, mais de uma caixinha, né?
tanto casas quanto apartamentos. Então, como isso vem lidando? Vai para o contexto de escola, quanto tempo a gente gasta, né? Talvez num período para a escola, antes você conseguir talvez ir caminhando mais tranquilo. Hoje a mãe já não consegue fazer isso, então vamos tudo junto, no horário do almoço do trabalho, já pega as crianças, já leva. Então, é uma série de fatores que vai fazendo com que esse adoecimento. Quanto tempo que as crianças param por uma questão cultural? Né? A gente tem pouco espaços culturais para poder viver, espaços de lazer. Então, isso também vai contribuindo para esse adoecimento das crianças. Uma necessidade também de formação, né? De saber estar nas fases adiantadas do desenvolvimento infantil. Isso também traz aí uma necessidade de estar sempre à frente. Né? De estar, meu filho precisa ser alfabetizado, tá, mas ele está na fase... Né? Ele sabe, ele precisa de escrever, mas ele já sabe fazer coisas menores, manuais, né? Antes de chegar na questão de pegar um lápis. Então, vai se cobrando, vai se pedindo. E, às vezes, até mesmo um outro lado, que é a questão do distanciamento, do abandono dentro de casa. Né? O tempo todo no celular, os pais, as crianças também super estimuladas. Perfeito. Por meio das questões tecnológicas. E entender isso, né, enquanto processo, né, de olha, tem fase, tem um momento, tem que se esperar, né, eu acho que o acesso hoje à informação também acelerou demais os processos para as crianças. É muita informação, né? As crianças de menores aí, talvez da primeira infância, final da primeira infância, a gente vê muito aí já o nível de conhecimento e de funcionamento, eles sabem manusear a tecnologia, né, aparelhos com muita facilidade. E você não vê elas olhando também por uma questão do brincar. Né? A primeira infância ela é voltada para isso, para uma questão mais lúdica, para uma questão... Então, e a segunda momento da vida? Né? Passou essa primeira infância, a segunda fase. Então, já buscou de uma fase anterior para se viver. A gente falando de toda essa sensibilização para a questão, mas que ainda se ouve muito assim, isso é frescura, isso não procede, né? Esse fator é um dos complicadores ainda na questão até de um encaminhamento mais rápido. Sim, desvaloriza aquilo que a pessoa está tentando, de uma maneira talvez muito sutil, de demonstrar que ela não está bem. Né? Então, às vezes, isso é frescura, isso é falta de serviço, isso é falta de Deus. A gente também caminha muito por uma questão religiosa, que é delicada nesse sentido. E como deixar isso mais, né? Evitar esses tipos de comparações. Né? A gente tem visto muito aí memes nas redes sociais, acho que aí nos últimos 6 meses, a gente até comenta lá no serviço, né? Como isso está mais acentuado. Né, falando de saúde mental e de certa forma parece que evidencia mais ainda uma exclusão e isso é desvalorizar, né? Então, às vezes a pessoa está ali, hoje eu não estou bem, não acordei bem, então ao contrário da gente perguntar, mas o que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Né? Vamos pensar numa ajuda profissional? Isso é frescura, isso é assim mesmo, já aconteceu comigo, né? Minha vizinha passou por uma situação parecida. Então, não dar valor, não dar importância para aquilo que a pessoa está sentindo. Muitas vezes passa como frescura. Exatamente. E a Ana Paula coloca uma questão que você tocou aqui, que é essa questão de tentar jogar para a religião uma questão que é de saúde. Sim, a religião eu sempre vejo ela dentro do contexto da psicologia bem vista. Né? É um espaço que nos traz acolhimento também. É um espaço de fé, acreditar que em algo, né, que eu possa encontrar um suporte. Qual que é a melhor? Aquela que eu me sinto bem lá dentro. Né? Então, assim, procurar. Mas que esses espaços religiosos também sejam espaços de discussões em questões de saúde de uma maneira mais ampla. Né? E a saúde mental, principalmente. Hoje, até um pouquinho antes de vir aqui primeiro, eu estava olhando, né, o site da instituição Janeiro Branco e falando disso, da importância dos contextos religiosos deixarem a saúde mental também em discussão, né? Dentro dos diversos grupos que aconteça, né? Porque às vezes tem ali um momento mais formal da questão da religião, mas existem outros momentos ali de envolvimento mais entre os integrantes, né? Então, que essa saúde mental também seja pauta dessas discussões.
E desde que você usa uma palavra que eu acho importante, desde que seja acolhedor. Isso. Né? Porque se o ambiente religioso também for opressor, no sentido de, isso é falta de Deus, isso é, né? Se ele é punitivo, ele não está ajudando. Eu acho que também vai muito a questão das lideranças, né? De olhar para esse contexto e buscar informações, né? Buscar informações em que sentido? O que se diz de saúde mental, né? Então, é uma associação. Assim como existe uma questão do contexto da saúde, da educação, da área social, existe também uma questão religiosa que pode se trazer benefícios muito significativos para a vida das pessoas, que é esses espaços acolhedores. Mas isso, né? Acolher, né? Deixar com que essas pessoas possam ser eles mesmos dentro desses ambientes religiosos. Né? Não querer moldar e trazer uma figura ideal, uma figura cultural. Né? Aquilo que a gente acreditou, não, é um espaço de acolhimento para todos. Com todas as suas diversidades, com todas as suas necessidades. Né? A gente está falando aí de pessoas que têm uma necessidade diferente da outra dentro do ambiente. Assim como nas empresas, existe nos ambientes religiosos também. Exatamente, né? Porque aí de fato se torna acolhedor, ajuda no processo, ao invés de contribuir com o processo, né? Porque infelizmente a gente vê que alguns ambientes amplificam o processo Sim. de adoecimento mental. Se fecha, né? Muito. Se traz uma maneira... você é doente, você precisa se tratar, a hora que você se tratar, você volta. Não é assim. Ou então, isso é frescura, não tem nenhum valor, vamos trabalhar, vamos viver a vida aqui. Não, ele precisa de ser ouvido, né? O acolhimento é a grande questão, né? Acolher, você vai conseguir minimizar aquilo que a pessoa está sentindo para ela poder buscar uma ajuda. E aí sim, uma ajuda em vários ambientes, né? Tanto de saúde, quanto de educação, quanto de espaços mesmo diversos. E a Regina coloca aqui, né? E de fato acolher encaminhando, né? Olha, não somos profissionais da área, né? Vamos tentar ouvir essa pessoa, mas encaminhar para que ela passe aí por um perfil de tratamento especializado. Sim, né? Para não correr o risco de um acolhimento um pouco mais distorcido. Eu acho que o acolhimento, de uma maneira geral, qualquer um de nós podemos fazer, né? E assim ajudar ela a procurar esse espaço de saúde. E nesses espaços de saúde, o segundo acolhimento, né? De acolher também essas pessoas, o que ele está trazendo aqui, né? Como direcionar. E por profissionais direcionados ao setor, né? Que vai saber como conduzir a situação, que vai tentar amenizar aquilo. Muitas das vezes a gente precisa de buscar mais recursos, o contexto da família, para esse suporte no tratamento, né? Tentar entender como que a pessoa está lidando com isso, quem são as pessoas que compõem a rede de apoio, ou às vezes até construir uma rede de apoio para essas pessoas, porque pode chegar também numa situação que a pessoa está muito distanciada de vários suportes, né? E você vai aos poucos ajudando ela a construir isso. Exato. E processo, é um passo a passo, e aí a Cláudia aqui coloca justamente isso, né? Como é que se encaminha a saúde mental hoje no município? A pessoa tem que passar pela sua unidade de saúde, como é que funciona isso? Tá, os encaminhamentos, né, dentro aí da área da saúde, eles acontecem no primeiro momento na atenção básica, né, que é passado pelo clínico. O clínico ali avalia o médico generalista, o médico da família, avalia a situação que a pessoa está apresentando ali do quadro clínico. Ele mesmo pode iniciar o tratamento ali nesse primeiro momento, para os casos mais leves, né? E direcionar, então, também para essa rede que existe dentro da unidade básica, né? Que tem a psicóloga, né? Então, tem outros fatores, né? Precisa de um suporte, talvez a enfermagem está ali para poder ajudar, né? Os outros, as pessoas que compõem essa unidade básica de saúde. Então, temos fono, então são diversas situações que podem contribuir nessa saúde. A partir do momento que ele é avaliado, se percebe a necessidade de um atendimento um pouco mais acentuado, né, pela situação do quadro, ele é encaminhado então para o serviço de especialidade, que no caso é o CAPS aqui no nosso município. Chegando, ele é feito o primeiro atendimento e é direcionado também para essa rede, esse suporte de atendimento dentro da unidade, que é com equipe também multiprofissional para o tratamento dessa pessoa.
Às vezes a gente pode pensar na questão de um meio período dentro da instituição para um tratamento mais diferenciado, acolhedor, propostas de grupos, né? O quanto isso é saudável, né? O quanto se falar em atendimentos de grupos aí, nas diversas situações que nós temos, nos ambientes diversos, né? Como isso é terapêutico, né? Nem tudo precisa de ser medicamentoso, muitas coisas podem ser terapêuticas. Então, essa rede nossa de funcionamento dentro da saúde, ela passa aí pela atenção básica e para a especialidade. E aí a gente cai também numa questão plural da saúde mental, não é? Porque, diferente quando a gente estava falando, né? A gente estava falando de enfermidades contínuas, né? Vamos pensar no diabetes, etc. e tal. Mas diabetes é isso, né? Tipo 1, 2, 3 e etc. Quando a gente pensa em saúde mental, a gama de enfermidades é gigantesca. Sim. Né? Então a gente trata como uma coisa só, uma enfermidade que é plural. A gente tem muito uma questão de colocar tudo como ansiedade e depressão, né? E existem as outras patologias também, né? Burnout, que é um dos que a gente falou, né, há pouco tempo aí, ele entra também, aí vai trazer os seus sintomas depressivos, seus sintomas ansiosos dentro desse diagnóstico. Então não significa que seja depressão. Os transtornos de personalidade, transtorno bipolar, né, as questões mais psicóticas, a esquizofrenia. Então, assim, é uma diversidade, né? Talvez a diabetes, a hipertensão, a gente consiga colocar ela em situações, graus, mas dentro de um mesmo contexto, né? A saúde mental tem essa amplitude aí de patologias, né, que requer um cuidado do especialista, justamente por isso, para poder um diagnóstico mais correto e mais coerente para o tratamento também. Exatamente. E aí, de novo, a gente cai nessa questão da sensibilização do gênero branco, né? Porque é isso. A gente está falando de uma gama de questões e que ainda não são enxergadas como devem, muitas vezes são minimizadas e muitas vezes colocadas como se fosse a mesma coisa. Sim. A proposta do Janeiro Branco, né, é justamente isso, né, tentar trazer em evidência a questão da saúde mental, né, e a gente pensar muito também a saúde mental com todas as cores, né, que ela permaneça aí no fevereiro, que ela permaneça no março, né, fevereiro branco, março branco, né, ou dentro das suas cores, né, dentro da saúde, que tem, né, cada mês representa uma área da saúde, mas que a saúde mental esteja aí, né? E o Janeiro Branco, né? Então vem com essa questão aí de sensibilizar, deixar isso mais em evidência, tirar um pouco a questão do preconceito, né? Da desvalorização, né? De que isso é necessário se discutir. E que muitas vezes está conectado com uma gama de questões das outras cores e das outras doenças. Sim, né? Muito associado. Porque aí a gente começa a ver associação, tipo, olha, o estresse que vai gerar, sei lá, questões ligadas de hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, etc. Né? Então, esbarra e se conecta com todas as outras cores e os outros meses sequenciais. Sim. A questão do diabetes e da hipertensão, que são duas áreas bem em evidência, assim, né? Por causa do número de adoecimentos também, né? Mas quando a gente vai para essas duas, qual que é uma das possibilidades de tentar reduzir os sintomas e ajudar nesse quadro? A questão de mudança de comportamento. O autocuidado, né? Uma alimentação mais saudável, né? Um estilo de vida mais saudável, com atividade física. Então, isso a gente está falando de saúde mental. Né? E da mesma maneira, quando a gente se fala de saúde mental, a gente também precisa de pontuar essas outras situações, que são esses outros autocuidados. Olha, a hipertensão e diabetes, né? Cardiologias, né? Como isso é necessário ser cuidado também por uma questão de promoção à saúde mental. Exato. E que, de fato, vai-se aí, né, de novo, essa questão da sensibilização, do tempo, do cuidado, da compreensão de quem está à volta. Sim, a sensibilização e principalmente das pessoas em volta, né? Quando tem um adoecimento, o contexto ali também adoece. A gente precisa de olhar para essas famílias, né? Olhar para
como trazê-los também como parte de um tratamento, de sensibilizá-los, né? De mostrar que aquilo ali não é uma frescura, que a pessoa está passando por um processo delicado. E como que isso pode ser conduzido nesse ambiente do contexto da família, né? Do ambiente de trabalho, né? Então, a sensibilização, a conscientização, eu acho que são as duas questões principais quando a gente pensa em promoções de qualidade de vida, de uma maneira geral, não só de saúde mental, mas de qualidade de vida. Rafaela colocando, né? Hoje existem sites da Associação de Psicologia, de outras entidades que ajudam nessa sensibilização? Existe o perfil do Janeiro Branco, né? O Instituto Janeiro Branco, que ele é oriundo de uma proposta de um psicólogo e de uma psicóloga, né? E outros espaços aí que a gente vê muito, o espaço do CVV, que é um espaço aí muito de acolhimento também em situações que a pessoa precisa de um suporte. É um atendimento 24 horas por voluntários treinados, nem sempre são profissionais da saúde, mas são pessoas que são treinadas e capacitadas para acolher. O Instituto, o Conselho de Psicologia, Conselho de Medicina, Associação de Psiquiatria, também são bons locais de busca de informações para a questão do setembro, de Janeiro Branco, Setembro Amarelo, da saúde mental em geral. E que, de fato, né, a gente vê permeado ali ao longo do ano, não é? Cada vez mais com um pouquinho mais de sensibilização, mas que ainda está bem incipiente quando a gente fala das estruturas de saúde, né? No sentido de ainda a gente precisa evoluir mais, por isso essas conversas, por isso divulgação do tema. Por isso a divulgação do tema, né? Que mais espaços consigam ser discutidos isso. Né? Só a proposta, né, da educadora trazer isso, dar esse espaço para a fala já é uma grande conquista. Quantas pessoas estão conseguindo acompanhar e ver, né, levar isso para casa ou levar isso para o contexto de trabalho para se discutir. Né? A questão de ter mais o espaço, de ter a questão de conscientizar mesmo, né, sobre a promoção da qualidade de vida. Eu acho que o Janeiro Branco vem muito isso, qualidade de vida. Entender isso, né? Não é frescura, é saúde. Cada vez mais a gente tem a necessidade de falar desse tema, de tratar, de ouvir, né? De fazer os procedimentos afins aí. Quero agradecer a participação, deixar o espaço aqui sempre à disposição e esperar, né, que no próximo ano, quando a gente fale do tema, a gente tenha mais evoluções a respeito dessa questão. Nossa, tomara, né? Agradecemos também o espaço, né? Agradecer em nome da Secretaria também, do CAPS, por esse momento, né, de poder falar. Agradecer também ao pessoal do projeto que está lá no CAPS, do Filosofitas, né? Um projeto lá de assemblagem que está sendo aí de promoção à saúde mental. Então, que mais momentos assim possam acontecer. E muito obrigada pelo espaço aí, dessa fala. Que isso.